abre já falando que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai se reunir então com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, em meio a rusgas sobre o Banco Master. Quem chega para trazer todos os detalhes daqui a pouquinho, nós vamos direto a Brasília com a Rani Veloso, mas é uma reunião em meio a essa tensão, porque o Tribunal de Contas ia intervir, depois decidiu não reverter essa questão, dizendo não vou mais agir em relação ao Banco Master, não vou cobrar o Banco Central, mas essa reunião vai ser feita. Pois é, David, mas vale dizer, o recuo do conselheiro do Tribunal de Contas ocorreu depois de muita reação da sociedade civil, dos órgãos, inclusive, do sistema financeiro, que manifestaram a estupefação com o fato de que o fiscal, de repente, ia ser o fiscalizado numa história que envolve uma fraude milionária gigantesca e com muita gente poderosa envolvida. Vamos direto a Brasília, então, com a Rani Veloso, que vai trazer todas as atualizações ao vivo pra gente, trazendo, então, o contexto dessa reunião. Rani, muito bom dia com você. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Então é isso, a gente vai acompanhar essa reunião e principalmente o resultado dela depois desse clima tenso entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União. Após a repercussão negativa de inspeção no Banco Central, o TCU voltou atrás e decidiu não fazer essa fiscalização nos documentos que ficam no Banco Central. O presidente Vital do Rego vai se reunir com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E o objetivo dessa reunião é exatamente procurar um meio termo nas atribuições de cada órgão. No caso do TCU, que tem a prerrogativa de fiscalização, e no Banco Central, tem a autonomia aprovada em lei. Então, eles querem alinhar exatamente até onde cada instituição pode ir para que possa andar de forma conjunta na atuação dessa investigação envolvendo a venda de títulos de créditos falsos que podem passar 12 bilhões de reais do Banco Master ao Tribunal de Contas da União. O ministro relator do caso, Jonathan de Jesus, que tomou essa decisão na semana passada de inspecionar o Banco Central, negou interferência, disse que também não queria mudar o regime de liquidação extrajudicial que foi decretado pelo Banco Central no dia 18 de novembro do ano passado e que também será possível alinhar os entendimentos após essa reunião e encerrar qualquer tipo de ruído político. Então é isso, é mais uma tentativa de amenizar essas relações. A gente lembra também que esse caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal hoje já revelou uma nova nuance, vamos dizer assim, que pode também resultar em uma nova frente de investigação, uma denúncia contra o próprio ministro relator do caso, Dias Toffoli. De acordo com a denúncia que foi apresentada pelo jornal Folha de São Paulo, os irmãos do ministro teriam ali como sócios um fundo de investimento do Banco Master, mas Daniel Vorcaro negou qualquer tipo de relação. Dias Toffoli e os irmãos não quiseram se manifestar sobre o caso. A gente lembra que o ministro já tinha colocado sigilo sobre o caso no STF, também tinha restringido o acesso dos documentos em relação ao Banco Master, as quebras de sigilo que foram aprovadas, sigilo fiscal, telemático, telefônico, aprovadas pela CPMI do INSS, e que o ministro tinha decidido também no ano passado deixar apenas sob a alçada do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Volto com vocês. Tá certo, Rani, muito obrigado pelas informações. Obviamente, então, vamos acompanhar todos os detalhes dessa reunião e trazer aqui nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News, seja pela TV, rádio, YouTube ou pelo nosso site também. Valeu, obrigado. Agora eu quero repercutir com a bancada, porque é uma reunião importante para reduzir, conforme a Rani, o ruído gerado em meio a toda essa polêmica, né? Porque o Tribunal de Contas da União, então, como o Mano bem trouxe, entrou no circuito dizendo, olha, vocês estão fiscalizando o Banco Master,
Mas qual a prerrogativa para essa investigação? Gesualdo Júnior. A prerrogativa é legal. Quem fiscaliza os bancos, quem fiscaliza o sistema financeiro é o Banco Central. É ele quem tem atribuição, é ele quem tem competência, é ele quem tem a indicação legal para fazê-lo. O Tribunal de Contas só atua quando existe interesse público envolvido, talvez pelo BRB, mas nunca pelo Banco Master. Mas vamos levar em consideração que são bilhões de reais envolvidos nessa fraude. Portanto, tem muita gente graúda. Basta ver as denúncias feitas agora para um jornal no final de semana, que envolvem, inclusive, a família de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O curioso é que um desses irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, que supostamente seria dono desse resort, foi padre. Era padre. Como que ele conseguiu amealhar patrimônio para ser sócio de uma empresa dessa, também é muito duvidoso. Muitas investigações em curso, tem também os influenciadores que estariam agindo, então, para falar bem do Banco Master e falar mal do Banco Central. Todo esse contexto também precisa ser avaliado, né, Aninha? Não, com certeza. E eu acho que esses rumores todos que a gente tem visto nos últimos dias apenas revelam a profundeza desse esquema, a gravidade da conduta dos envolvidos e como este tipo de prática, eu ouso dizer criminosa, está intrínseco nas mais variadas camadas da nossa sociedade. Quando a gente fala dessa questão de influenciadores, e a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui no programa, o que me chama a atenção é que muitas vezes a nossa sociedade acaba tomando, por exemplo, positivo, pessoas que não têm credibilidade alguma e que se vendem, literalmente. Pessoas que são pagas para falar bem de um banco, que claramente não tem ali meios para conseguir honrar suas obrigações, é a mesma coisa de você fazer publicidade para jogo do tigrinho. E chama a atenção que nada disso é explícito aos seguidores. Ninguém diz, isso é uma publicidade, este vídeo é feito em troca de remuneração ao banco XPTO. E isso é muito grave e a gente também precisa tratar desse assunto. Você falou de influenciadores divulgando o jogo do tigrinho. Eu vi que já alguns deles sofreram ações por parte da polícia, investigações em curso. Aí foram presas até mesmo essas pessoas, depois liberadas. E hoje continuam com essas divulgações. Então, assim, inclusive hoje a gente vai falar também, com mais profundidade, sobre a regulamentação dos influencers, porque o presidente Lula já entrou no circuito também. Mas, Gustavo Mesquita, sobre o Banco Master, né? Porque muitas pessoas até no nosso chat perguntam sobre isso, quais são as atualizações, se preocupam, porque o Daniel Vorcaro era muito influente, transitava nos mais diferentes segmentos e campos ideológicos da política, e agora essa reunião sendo realizada para amenizar o tom entre Tribunal de Contas da União e Banco Central. É isso aí, esse escândalo envolvendo o Banco Master não para de nos deixar cada vez ainda mais indignados. Não bastassem todas as fraudes já relacionadas às transações financeiras, títulos de crédito fraudados, créditos consignados feitos sem o consentimento de velhinhos, mais uma vez roubando aí os nossos idosos aposentados, transações de quase 4 bilhões de reais com o BRB, fraudulentas. Agora, a gente começa a se deparar cada vez mais com esse envolvimento do Banco Master, com as instituições públicas, com o Poder Judiciário e com influenciadores. É importante demais que a sociedade brasileira, a imprensa, a população siga acompanhando esse caso. Essa caixa preta do Banco Master precisa ser aberta. E o primeiro passo para isso, sem dúvida alguma, é a liquidação extrajudicial, porque a liquidação vai permitir que as autoridades, não só bancárias, financeiras, as autoridades policiais, tenham acesso a documentos, a arquivos, transações importantíssimas para revelar, de fato, o grau de profundidade desse escândalo do Banco Master. E ninguém pode ficar isento, seja quem for, precisa ser responsabilizado caso seja a sua culpa comprovada.